Hoje vamos falar sobre um lugar que tem uma geografia ruim, apesar de sua grande parte da riqueza mundial está nas mãos desse povo. Israel é um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, no entanto, o seu território enfrenta um grave problema geográfico. Começando pelas suas fronteiras, o país é totalmente cercado por nações que já o atacaram no passado. O Egito fica na fronteira sul, a Jordânia a leste, enquanto ao norte encontram-se o Líbano e a Síria. Além disso, existem países declaradamente inimigos de Israel, como o Irã, que mesmo não fazendo fronteira, já ameaçou o país diversas vezes, além da Arábia Saudita, Iraque, Argélia, Líbia, Kuwait e o Sudão, que também já foram inimigos do país. Isso sem falar dos conflitos internos que acontecem, como na Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Um dos motivos para isso acontecer é que todo esse território é muito estratégico, já que aqui temos uma região que se estende desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro, sendo limitado a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste pelo deserto da Arábia e da Mesopotâmia. Essa área conecta o norte da África ao Oriente Médio, sendo requisitada por interesses logísticos e militares de diversas potências. Outro motivo de ser uma área de conflitos é a questão religiosa, já que Israel concentra alguns dos principais centros históricos para o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Para se ter uma noção, nos países ao redor de Israel, em média 94% da população é islâmica, enquanto em Israel, 82% é judaica. Para entendermos mais a fundo o problema geográfico de Israel, precisamos olhar a sua história. Desde o seu surgimento até os dias atuais, Israel sempre viveu conflitos, guerras e instabilidades, justamente pela localização geográfica e por estar em uma região estratégica. Em 600 a.C., Jerusalém, a atual cidade de Israel, ficava no território de Judá e era cercada pelo Egito e pela Babilônia. Mas foi em 586 a.C. que começou um ciclo de invasões naquela região, onde os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiram e destruíram o Templo de Salomão. Logo em 538 a.C., Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia e grande parte do Oriente Médio. Depois dele, por sua vez, com o avanço da Macedônia sobre a região, Alexandre, o Grande, conquistou Jerusalém. O Oriente Médio é uma região de conflitos históricos e Israel é um dos países mais afetados por essas disputas. Desde a antiguidade, várias potências estrangeiras, incluindo Roma e os reinos europeus durante as Cruzadas, dominaram a região. A disputa entre cristãos e muçulmanos marcou a história e continua até hoje. Em 1948, com a saída dos britânicos, Israel proclamou sua independência, o que foi rejeitado por países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Essa rejeição levou à invasão do país por todas as suas fronteiras, iniciando a Guerra Árabe-Israelense. Mesmo com tantos inimigos, Israel venceu a guerra, assim como várias outras. Essa vitória se deve em grande parte à estratégia de defesa de Israel, que consiste em avançar sobre o território inimigo, cercando pelas extremidades e não permitindo que penetre em seu próprio território. Inimigos venceu essa guerra além da Guerra do Sinai em 1956 e Guerra dos 6 Dias em 1967 e Guerra do Atrito em 1970 além da Guerra do Yom Kippur tantas outras que ocorreram com Israel vencendo todas elas e isso acontece em grande parte pela estratégia israelense de defesa que por problemas geográficos e por ser um país pequeno e com pouco território Israel não pode se dar ao luxo de recuar de seus inimigos já que estaria entregando o seu próprio território para basicamente a estratégia se dá da seguinte maneira: a primeira etapa é avançar sobre território inimigo no momento que eles menos esperam e depois enquanto uma linha avança diretamente em direção ao inimigo de forma rápida uma ou mais linhas de ataque se dão pelas extremidades de formar avançar mais rápido ainda cercando o inimigo e não deixando penetrar em seu território. Em exemplos históricos na Guerra dos 6 Dias Israel estava cercado por inimigos então durante a madrugada do primeiro dia de guerra 178 caças Quirim se levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito antes que os caças egípcios atacassem no dia seguinte. O mesmo aconteceu com ataques terrestres dado que no mesmo dia do ataque aéreo soldados israelenses avançaram contra posições egípcias que estavam entrincheirados com investida diretas e pela retaguarda. O montante dessas guerras mostra a instabilidade na região e que hoje mesmo tendo um decreto de paz entre Israel e países árabes o país tem que sempre investiu na sua defesa tanto que as forças armadas de Israel só a 20ª maior do mundo e da sua população de 9 milhões de habitantes 600 mil são militares. Mas voltando ao território atual de Israel para entendermos os conflitos internos que persistem até hoje temos que analisar os
Pontos fortes e fracos da região. Diferente de países como os Estados Unidos, que possuem ótimas barreiras naturais e poucas fronteiras, Israel sofre nesse sentido, pois tem 3 barreiras naturais e problemáticas, sendo o Sinai, que por ser justamente uma área desértica e pouco habitada, ela dificulta o envio de forças militares até o deserto de Negeu. A outra região são os desertos ao sudeste, que protege Negev e chegam até o Mar Vermelho, e por fim deserto, que começa por volta de 40 km a leste do Rio Jordão, protege das possíveis ameaças vindas da Jordânia. Mas essa região específica só funciona se Israel mantiver o controle da Cisjordânia, uma região de maioria palestina, o que é um problema para o país, e talvez esse seja o maior problema geográfico de Israel. Os conflitos com a Palestina. Basicamente, a Palestina no território é dividido em 2 partes sem ligação por terra, Cisjordânia e Gaza, e dentro desses territórios temos regiões sob o controle civil palestino e regiões controladas por Israel, conhecidas como assentamentos, que são como bairros protegidos por cercas e pelas forças israelenses. A proteção dessas regiões se dá basicamente porque a construção delas começou durante a Guerra dos 6 Dias, como Transar Bis, e as forças israelenses se estabeleceram nos territórios, e os conflitos entre israelenses e palestinos intensificaram ao longo dos anos. Mas em a senhora Noruega, líderes israelenses e palestinos se reuniram e firmaram um acordo de paz que estabelecia 3 áreas diferentes de ocupação na Cisjordânia. A primeira delas é a área que seria administrada pelas autoridades palestinas, já a área B teria a administração palestina mais controle militar de Israel, e por fim parecer que é totalmente controlada por Israel. Muitos dos acordos firmados em Oslo foram mal sucedidos, mas as áreas permaneceram, e é na áreas em que os israelenses têm dezenas e dezenas de assentamentos atualmente. Já a faixa de Gaza também um território preocupante, pois é uma região densamente povoada onde muitos refugiados palestinos se instalaram, e nela a quantidade e a recorrência de conflitos entre palestinos e israelenses é ainda maior, e foi por esse conjunto de fatores que em 2002 os israelenses começaram a construção de um muro que se estende por todo o território entre Israel e a Síria. Jordânia, o mesmo aconteceu na cidade de Jerusalém, onde temos um grande muro que ronda todo o território. Aí falando em Jerusalém, esse é o ponto final. O endereço pela cidade se dá pelos vários lugares religiosos nela. Por exemplo, os principais lugares judeus que se destacam são 2: o Muro das Lamentações e um Monte do Templo. Já para os cristãos, em principal é a Igreja do Santo Sepulcro, e para os islâmicos a Cúpula da Rocha. E hoje em dia a cidade inteira está sob o controle de Israel, e as perspectivas para o futuro são que continue assim, mas as ameaças pela tomada de Jerusalém por parte de países árabes continuam. Os países lutaram pela tomada de Jerusalém durante a sua história, e isso pode voltar a acontecer. Incrível como um país tão pequeno e tão limitado territorialmente conseguiu se tornar a potência que é hoje, mesmo com todos os seus percalços geográficos, e esse foi o problema geográfico de Israel. É impressionante pensar que um país tão pequeno com uma geografia desfavorável pode ser uma das maiores potências mundiais. E você, já conhecia todas essas informações de Israel? O que você achou desta geolocalização de Israel? E qual informação achou mais incrível? Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!